Fórmula 1, o Grande Prêmio do Brasil vai ser em Interlagos, mas a escuderia Toro Rosso fez a festa lá na Arena em Itaquera, num evento que contou com as presenças do piloto espanhol Carlos Sainz e do russo Daniil Kvyat. Veja na reportagem de José Paes. No próximo domingo acontece aqui em São Paulo o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Oportunidade para o Corinthians receber em Itaquera os pilotos da Toro Rosso, Carlos Sainz e Daniil Kvyat. Existem grandes campeões vindos do Brasil na Fórmula 1. A corrida aqui sempre foi um grande clássico do nosso calendário. Com certeza é muito legal ter essa etapa aqui na Fórmula 1 e eu acho que será assim por muito tempo. A junção futebol mais Fórmula 1 tem como objetivo usar a força do automobilismo para fazer o Corinthians engrenar de vez no Brasileirão. A ideia é bem simples. Assim como na Fórmula 1, os jogadores de futebol precisam ouvir atentamente as instruções de quem vê tudo à distância. Nesse caso, o professor Oswaldo de Oliveira, recém-chegado ao clube, tem tido um trabalho danado para ajustar as peças da equipe. O time não vence há 3 jogos e o sinal de alerta segue ligado no elenco. E é justamente para tentar colocar o Corinthians de volta no eixo nesse campeonato brasileiro que os pilotos da Toro Rosso resolveram dar uma aulinha de direção em um simulador aqui em Itaquera. O simulador usado pelos pilotos reproduzia um dos karts do então garoto Ayrton Senna, um protótipo de primeira linha. Chance para o Corinthians se inspirar em um dos principais torcedores do clube e voltar a ter a vitória como tema ainda este ano. Eu já vi provavelmente todos os vídeos no YouTube sobre o Ayrton Senna, todos os documentários sobre ele, e eu sempre o admirei muito. É uma grande referência para todos nós e tenho grande admiração por ele. Esse final de semana vai ser muito bom, né? Mas olha, nem só na hora da festa a Arena Corinthians é assunto aqui no Gazeta Esportiva, viu? Uma suspeita de fraude na construção do estádio do Timão é o destaque que a gente traz hoje para vocês do site gazetesportiva.com. Nesta quarta, o Globo Esporte denunciou que a empreiteira Odebrecht e outras 2 empresas que participaram da construção do estádio teriam desviado dinheiro que seria usado na obra. Corinthians e Odebrecht acordaram que qualquer quantia que fosse economizada seria usada para aliviar outras despesas da construção. A empreiteira, no entanto, determinou com as suas fornecedoras que, caso houvesse sobras, o dinheiro seria dividido entre ambas. Depois da denúncia da fraude, o presidente Roberto de Andrade emitiu um comunicado dizendo que os contratos da construção já estão sob auditoria e ele deixou em aberto a possibilidade do clube entrar com uma ação judicial contra a Odebrecht. Olha, Michele, isso vai dar muito pano para manga. Na verdade, está na cara que esse estádio foi superfaturado, está na cara, e que realmente a Odebrecht superfaturou as obras. Veja aí o luxo que algumas dependências desse estádio têm, sem a menor necessidade, né? Evidentemente. E essa empresa, ela tinha que repassar o dinheiro para o clube, não só a Odebrecht, como também as terceirizadas. E as terceirizadas não passavam. No acordo era 50% com a Odebrecht, ou 60%. Para a Odebrecht, 40% para as terceirizadas. Então quer dizer que, evidentemente, que o Corinthians foi lesado, o Corinthians foi enganado, isso aí foi usado para lavar dinheiro. Agora, precisa ver quem que ficou com o dinheiro e como é que fica a dívida do Corinthians. No meu modo de ver, essa dívida vai cair bastante, viu, Alberto? Sem dúvida nenhuma, o dia que conseguirem abrir inteiramente a caixa preta da história das empreiteiras no Brasil, nego não
Não sobra um, meu irmão. Ave Maria. Não sobra pedra sobre pedra. No Corinthians, o técnico Oswaldo de Oliveira aproveita a folga no calendário para corrigir os erros da equipe que só volta a campo na quarta-feira da semana que vem contra o Figueirense em Florianópolis. O repórter Alexandre Silvestre está onde? Neste momento ele está lá no CT Joaquim Grava acompanhando a quarta-feira do Timão. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Terceiro dia de treinamentos bem intensos aqui no CT do Parque Ecológico, após a derrota de 4-0 para o São Paulo no último sábado. Na terça-feira, foram quase 3 horas de treino. Na quarta, mais ou menos 2. Hoje, 1h30. O lateral esquerdo, Wendel, continuou em tratamento nas partes internas aqui do CT do Corinthians. Ainda é dúvida para esse jogo de quarta-feira. O Guilherme Arana, que é o substituto imediato, está com a Seleção Brasileira Sub-20, 2 amistosos. Amanhã e domingo retorna segunda ou terça-feira em cima do jogo. Então, o professor Oswaldo de Oliveira, o OO, como gosta o Chico Lang, tem testado na lateral esquerda de forma improvisada o volante canhoto Marcial. Quem saiu do departamento médico foi o goleiro Walter. O Walter se machucou há 2 rodadas, ainda no primeiro tempo da partida contra a Chapecoense. O Cássio assumiu a posição no decorrer daquela partida, foi o goleiro contra o São Paulo. O Walter teve uma lesão muscular no adutor da coxa, retornou aos trabalhos hoje no gramado, trabalhou um pouquinho com bola, depois foi de novo lá para a academia. Também é dúvida, mas se ele estiver bem fisicamente, acirra-se mais uma vez a briga pela titularidade na meta alvinegra, Walter versus Cássio. Teve a mudança do treinador, o Tite acabou eu saindo do time, entrou o Walter ficou como titular e no momento eu era o reserva. Depois, quando o Walter acabou machucando, eu entrei titular, chegou o Cristóvão e eu assumi a titularidade e o Walter era o goleiro reserva. E agora com o Oswaldo eu me machuquei, o Oswaldo chegou, optou por começar o Walter e depois eu acabei jogando como titular. O Walter machucou, eu acabei jogando titular e agora acaba o treinador, mas acho que não é uma questão de revezamento. Acho que o professor o Oswaldo vai decidir quem é o goleiro para esse ano, se ele for ano que vem. Eu acho que não vai ter esse goleiro. 3 anos de contrato, pretendo cumprir meu contrato, sou jogador do Corinthians, estou há 5 anos, de repente esse ano não foi muito bom para o Corinthians, mas é assim mesmo. Em 5 anos, joguei 5 títulos, tenho mais de 250 jogos, então é normal de repente que em algum momento tenha um pouco de queda. O negócio é terminar bem e buscar o G6, preparar, fazer uma boa pré-temporada ano que vem e começar com tudo. Acho que potencial e qualidade eu já mostrei que tem. Construí uma bela história aqui no Corinthians e tenho certeza que vou construir ainda mais. Normal, acho que a cobrança, acredito sim que seja mais cobrado que todos pelo tempo de clube, ou muitas vezes de repente até gols que eu tomo e por defesa que eu já fiz, de repente gols que geralmente fosse outro goleiro não seria tão cobrado, mas acredito sim que eu seja mais cobrado que todos, assim pelo fato de tempo de clube, de conhecer clube, de tudo em geral. Acho que até para quando vai conversar para resolver alguma coisa, sempre sou um dos primeiros. Quando precisa, quando o time perde para botar a cara, eu sou um dos caras que vem aqui sempre conversar. Então, por toda a história, acredito que tem a cobrança, mas é difícil falar assim, porque se fala muito, a torcida critica o Cássio. Aonde eu vou, enquanto torcida do Corinthians, todo mundo tem o maior respeito por mim. Até torcida de outros clubes tem o maior respeito pelo meu trabalho, pelo que eu fiz. Então, é difícil falar assim. Eu acho que, de repente, muitas vezes, pelo momento, pela situação, de repente pode ser uma cobrança um pouco maior, mas futebol é assim mesmo. E Corinthians vai ser sempre assim, não só aconteceu comigo, como outros jogadores que estão consagrados aqui, que sempre foram criticados. A gente vê de fatos de Marcelinho Carioca, que é um jogador, de Edilson, um cara que foram vitoriosos aqui, Vampeta, que tiveram esses momentos de cobrança. Então, não acho nada de normal, estou focado sempre em ajudar o Corinthians dentro e fora de campo. E o Rivelino, né, para quem não se lembra, deixou o Corinthians em 1974 para jogar no Fluminense. Foi muito criticado naquela oportunidade pela perda do título do Campeonato Paulista diante do Palmeiras no Morumbi lotado de corintianos. Faz parte da vida, Cássio, né? Quem presta ótimos serviços também é mais cobrado pelo que já fez. E para tentar melhorar o rendimento do time no ano que vem, quem sabe até para essa vaga na pré-Libertadores, o Corinthians está se reforçando. Já são 2 jogadores que estão chegando, o Luigi será apresentado, uma promessa
um atacante de beirada de campo que vem do CRB de Alagoas. O Jô, já conhecido da galera corintiana, há 11 anos distante do Corinthians, retornando ao Parque São Jorge, retornando ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Wagner em vias de assinar contrato. O Wagner, um meio-campista experiente, 31 anos, com ótimos serviços prestados ao Cruzeiro, ao Fluminense, jogou no exterior, estava na China, rompeu o contrato dele unilateralmente com o clube chinês no meio do ano, tem jogado pouco nessa temporada. É bem provável que o Wagner assine assim que a FIFA der o aval, já está tudo acordado, e que ele realize exames médicos, físicos e clínicos já na próxima segunda-feira. Michele. Alexandre Silvestre, muito obrigada por todas as informações. Chico Lang. Minha querida Michele, se coloca um pouco no lugar do Cássio. De repente você vai jogar no gol, o seu lateral direito é o Alessandro, o seu zagueiro central é o Paulo André, o seu quarto zagueiro é o Chicão, o Leandro Castan, e o seu lateral esquerdo é o Fábio Santos. Aí você é campeão da Libertadores com esse time, você é campeão mundial com esse time, há uma renovação, mude-se os laterais, o Fagner, entra o Gil, entra o Felipe, entra o Wendel, você é campeão brasileiro assim mesmo, vai disputar a Libertadores de novo, e agora no próximo jogo do Corinthians você nem sabe com que zaga o Corinthians vai jogar. Lateral direito deve ser o Léo Príncipe, o zagueiro central é um garoto de 17 anos que vem da base, porque não tem ninguém para jogar, está todo mundo suspenso ou na seleção, e deve jogar ao lado do Pedro Henrique, que todo mundo sabe que também não é nenhum sábio, experiente, velho sábio chinês, né? Então, quer dizer, é tudo garoto. Então, você imagina, se coloca na posição do Cássio, é difícil para um goleiro como ele comandar uma zaga que nunca jogou junta e que tem uma média de 20 anos. Aí você fala, não, mas os caras vão entrar e vão arrebentar. Pode até acontecer e eu queimar minha língua, mas a probabilidade de dar errado é muito grande. Você joga com uma zaga assim, você tem que obrigatoriamente jogar na defesa. Eu não gosto de jogar na defesa, mas nesse caso você tem que jogar. Ou o mestre pensa diferente? Não, eu acho que isso tudo tem sentido. Ninguém é contra o Cássio. Quando o Cássio diz assim, todo mundo gosta de mim e tal, todo mundo gosta mesmo dele. Jogou muito bem, um bom goleiro, não tem nada. O que acontece é que o Walter tem se revelado melhor do que ele. Então isso me remete aqui a um passado muito distante, que vocês nem tinham nascido ainda, que era a briga do Cabeção e do Gilmar no Corinthians. Mas eu me lembro. O Cabeção era um jogador que foi formado na base e era um extraordinário goleiro. E o Gilmar veio no contrapeso da contratação do CCA, que era um volante, que nem ficou no Corinthians, voltou para o Jabaquara, era do Jabaquara. Jabaquara era o time que caía todo ano e nunca caía. Amarelinho, jogava amarelinho. E o que aconteceu? O Gilmar simplesmente se transformou no maior goleiro da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Verdade. Mas durante esse período em que ele e o Cabeção disputavam, por pouco o Gilmar não foi rifado. Um jogo contra a Portuguesa de Esportes da época, era um timaço. O Corinthians tomou de 7-3. O Gilmar não cometeu nenhum frango, mas ficou... Levou 7. Levou 7 gols. Então aí ele só foi se recuperar depois de uma excursão para o exterior do Corinthians. E depois se transformou no maior goleiro da história do Brasil, tanto na seleção brasileira quanto no Corinthians, quanto no Santos. Então é engraçado isso, essas brigas de vez em quando ocorrem. E o Corinthians, então, elas tomam um vulto muito maior. Nossa, a mesma coisa. E no Palmeiras, o Oberdan e Fábio, né? Já que nós estamos lembrando dessa mas aí não dá para comparar. Não dá. O Oberdan era bem melhor. Só para rapidinho, Chico, sobre esses treinamentos de 3 horas você é a favor ou contra? Eu sou contra porque estamos no final da temporada, né? Isso no começo da temporada até sou a favor. Mas agora em final da temporada tem que dar um tempo. Relaxar a musculatura, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, para tentar classificar entre o G6. Beleza.